A partir de agora, aproveitando este momento de oração, daremos início às atividades da noite de hoje, com a palestra de Fabiano Augusto, que é um colaborador nosso da casa há mais de 20 anos, palestrante, reconhecido em toda Brasília e fora do DF, uma pessoa muito séria, uma pessoa que aprofunda no conhecimento, no estudo permanente da doutrina, nos trazendo uma visão um pouco mais necessária para a nossa atividade como espíritas cristãos. O tema de hoje será progresso espiritual. Faremos uma prece de imediato. Convidaremos Fabiano para assumir a palavra da noite de hoje, do trabalho que aqui será levado a efeito. Senhor da vida, rogamos por inspiração e roteiro ao palestrante da noite, para que saiamos daqui com mais conhecimento acerca do nosso progresso espiritual, de tudo que devamos fazer para aproveitar ao máximo possível a nossa presente encarnação, reconhecendo esta oportunidade divina que nos foi ofertada para que algum dia sejamos felizes, para que algum dia estejamos libertos de tudo aquilo que nos confrange, lapidando nosso espírito e tendo luz própria. E desta maneira, com a permissão de Jesus, da espiritualidade maior aqui presente, iniciamos a primeira parte das nossas atividades, que é a da palestra pública, hoje com a presença do Fabiano Augusto de São José. Meu abraço, meu boa noite carinhoso a todos. Dessa casa que eu tenho é muita dívida, né? Devo a essa casa muito amparo, muita proteção, muita amizade, devo espaço, porque é sempre útil e deve ser sempre considerada como importante e útil a oportunidade de trabalho. Então, é o que essa casa me concede há 2 décadas, né? Ou mais, oportunidade de trabalho. Bom, o tema progresso espiritual, mais focado na codificação espírita, ele tem a dinâmica do individual, mas principalmente do coletivo, que é o que a gente vai considerar hoje. E os elementos que envolvem, inclusive, o processo de progressão planetária. Porque os elementos de evolução individual, de aperfeiçoamento espiritual, nós já temos há 3.250 anos, com o Decálogo. E, embora o fracasso das religiões seja muito claro, nós sabemos, de fato, do ponto de vista da leitura moral, o que nós devemos fazer. A sociedade de hoje ainda não cumpre o que Moisés nos trouxe no Velho Testamento, mesmo? Então, vocês me conhecem já há muito tempo. Quem não conhece, peço sempre desculpas, porque a gente tem a preocupação de abordar elementos mais racionais, mais pragmáticos, mais técnicos, não ficando apenas no elemento evangélico, embora o elemento evangélico seja de suma importância, mas ele precisa ser agregado ao elemento racional, ao elemento lógico. Essa é a minha proposta. Tem outros palestrantes que têm outras propostas, e que bom que é assim, né? Mas a gente percebe que aquele que se vincula à doutrina espírita, ele é mais racional, ele é mais inteligente.
ele é mais vinculado ao elemento lógico, ele já se desconectou do processo místico, mitológico, teológico, fantasioso dos milênios passados. Então, isso é muito bom, né? O que a gente pode dizer em relação aos processos de gradação dos mundos? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, coloca lá essa categoria dos mundos, uma espécie de classificação onde 4 grandes grupos são ali elencados. O primeiro são os mundos primitivos, os mundos inferiores. Para nós que entendemos a história, os elementos da antropologia, para nós que assistimos filmes, para nós que conhecemos, né, os livros de história, não é difícil de entender o que é um mundo primitivo ou o mundo inferior, porque era a Terra de alguns milhares de anos atrás, né? E aí você tem os elementos primitivos associados à constituição do Homo sapiens, a condição do homem que começa a raciocinar de maneira um pouco mais orientada para o bem há 40 mil anos, e esse processo se encerra com a vinda do Decálogo e se fecha no ciclo da chegada do Cristo há 2000 anos. Então, esse período na Terra, que nós conhecemos muito bem, se encerra com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E era uma terra selvagem, de nações bárbaras, silvícolas, índios, seres ainda sem desenvolvimento intelectual, com a roupagem física mais densa, mais pesada, mais feia, a força bruta vivenciando, né, a realidade dos elementos sociais, a ausência de moralidade, a ausência de sensibilidade, a inteligência ainda nos seus primeiros impulsos instintivos, muito mais animalizada do que propriamente humanizada, e a morte traumática. É assim que os espíritos simplificam para a gente a compreensão de uma realidade que é uma realidade não só do nosso planeta, mas é uma realidade de todo o universo, porque o nosso planeta está inserido nas leis naturais, no universo estabelecido por Deus, não é mesmo? Então, não é só uma solução para a Terra, seria muita pretensão imaginarmos algo nesse nível, num planetinha pequeno, insignificante, de uma estrela de grandeza pequena, né? Sem elementos de magnitude, na periferia da galáxia. Então, realmente, somos inexpressivos do ponto de vista do que a cosmogonia nos oferece. E aí a gente vai para o segundo, ou para a segunda classificação, né? Que é de mundo de expiações e provas, ou provas e expiações, mas mais adequado, expiações e provas. Por quê? Porque a expiação tem um caráter um pouco mais de imposição, compulsório, é o resgate em torno dos erros. É a Terra de hoje. É a Terra de hoje, iniciando esse processo há 2000 anos, migrando para um processo de avanço, com todos os elementos sociológicos, teológicos, tecnológicos que nós conhecemos. Obviamente, a gente já tem uma inteligência um pouco mais estruturada, já existe o progresso material, mas ainda, dizem os espíritos, é importante que a gente entenda o conceito, porque a base, o conceito é que permite a elucubração e a compreensão do que a espiritualidade nos traz. Nós não podemos ficar na superficialidade dessas leituras, senão a gente não compreende. E não compreendendo, a gente não muda a ação comportamental, a mente e a ação. Por isso é que é importante racionalizar esses elementos. Então, o mal impera, é uma sociedade ainda em que o mal impera. Então, isso é o que nós temos para a Terra de hoje. Ainda muita desigualdade social, ainda doenças, ainda misérias, ainda guerras. Estamos no limiar e vamos ver, né, o que a espiritualidade oferece de informação nesse quesito. E a gente parte para o terceiro grande grupo desses 4 que são, do ponto de vista pedagógico, oferecidos pela extraordinária literatura espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que são os mundos regeneradores, né? Aí nós já temos mundos de transição entre o mal e o bem. É um processo onde a nivelação do mal e do bem se encontra um pouco mais ritmada. E aí, quando o bem começa a vencer, a gente começa a migrar para mundos de orientação, de leitura e de classificação mais superior. Não existe a felicidade plena, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é muito materializado, mas já tem preocupações nobres. Ainda tem de suportar provas, mas já não está preso aos elementos expiatórios mais densos.
e começa a reinar, então, uma certa justiça social, ok? Não é a realidade ainda do nosso planeta, mas está próximo, né? Nós estamos na fase final desse estágio, que é um mundo inferior ainda, como classifica a espiritualidade, de prova e expiação. Por que inferior? Porque ainda existe a predominância do mal, né? Não adianta a gente fazer uma leitura politicamente correta ou romantizada de que a sociedade é muito boa, é muito mais boa do que má. Não é isso que os espíritos dizem, e eu particularmente entendo exatamente o que está sendo proposto. Não é o que eu acho e digo para vocês, é também o que eu acho, mas o que a literatura espírita nos mostra. Porque assim nos tornamos mais racionais e entendendo a dinâmica do que é o mal. Porque o mal não é só a ação ativa contra alguém ou contra algo. O mal é a passividade. Então, o conceito espírita do mal é muito mais amplo do que qualquer teologia que nós temos na face do planeta. A passividade, a ausência do bem é o mal. Então, se nós estamos fazendo bem, estamos dando espaço para o mal, ok? Então, esse cenário amplia a nossa leitura do que é certo e errado. E o quarto grande grupo são os mundos superiores, ditosos e os celestes. Aí tem um leque extraordinário de compreensão que ainda não nos é oferecido, mas nós já temos uma beleza corpórea, né? Uma beleza purificada, mais etérea, composições de um planeta muito mais belo, onde as percepções, as sensações são muito mais ricas do que nós conhecemos, o processo de locomoção é muito mais leve, a comunicação se faz pela ação mental, não existe doença, não existe miséria, não existe guerra, existe a compreensão do estudo da verdade, a preocupação com o desenvolvimento científico e moral. Então, a gente percebe que é algo absolutamente extraordinário e inalcançável ainda a determinados elementos de racionalização. A morte, dizem os espíritos, é uma transformação feliz. A vivência com os seres encarnados é comum. A mediunidade é uma realidade de uma sociedade que entende a importância da vida espiritual e do progresso. Existe, então, essa superioridade moral, essa superioridade intelectual, e, obviamente, todos os elementos de gestão são associados à meritocracia. E a gente vai ver o que os espíritos dizem sobre isso, né? É o que nós não temos ainda em nossa sociedade. É a autoridade pela inteligência e pela moral, meritocracia. Onde, nesses mundos superiores, nos diz Kardec, mormente na Revista Espírita, a preocupação maior é o estudo da verdade. Olha que coisa bonita. Aí a gente vai à literatura, né, básica, marca, que institui a chegada do Espiritismo no mundo, que é o Livro dos Espíritos. Nas questões de 769 a 780, depois vocês podem compulsar, a gente tem ali elementos da importância da convivência em sociedade. Por quê? Porque é pela lei de sociedade, é pela convivência que nós nos burilamos, nós nos testamos, nós colaboramos uns com os outros. Para deixar isso claro, lá na questão 772, ele diz, olha, o voto de silêncio, que ainda é professado por muitas crenças religiosas, ou o insulamento comum aos monges das leituras mais orientais, são tolices, dizem os espíritos. Expressão, né, relativamente forte, mas que denota a preocupação de demonstrar a importância da convivência. Por que, dizem os espíritos? Porque esses votos, eles nos privam das relações sociais. Relações sociais que nos permitem, obviamente, fazer o bem e cumprir a regra máxima de ordenamento divina, que é, obviamente, pelo progresso de sermos úteis ao próximo. Olha só, Jesus, que é um espírito puro há bilhões de anos, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando para o bem do próximo, né? É um espírito que alcançou a culminância do processo intelectual e moral e está trabalhando para nós, seres na retaguarda do processo evolutivo. Então, essa é uma lei universal. E cumprimos com as nossas limitações esses elementos nos seios de uma sociedade, embora primitiva, mas já caminhando para o processo de leitura mais moralizada e superior. Então, precisamos entender que é uma dinâmica da lei natural estabelecida por Deus. E todos que foram criados, portanto, todos estão debaixo desse processo. Então, precisamos cumprir
a lei de progresso. Para cumprir a lei de progresso, a lei de sociedade tem suma importância, né? Então, o isolamento ou o voto de silêncio não são atos de muita inteligência, nos mostra a racionalidade. Na 775 tem a importância da família, laços de família. Qual seria o resultado, perguntam os espíritos, se houvesse um relaxamento da importância da relação amigável, amorosa, no seio da realidade familiar? Eles dizem, olha, nós teríamos a recrudescência do egoísmo. Por quê? Porque é na família que aprendemos a sermos menos egoístas. Estarmos preocupados com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso parente mais distante ou mais próximo. Já nos dedicamos, já nos empenhamos, já trabalhamos, já nos envolvemos no sucesso alheio, compartilhamos a alegria daqueles que progridem, que fazem parte do nosso círculo de convivência, porque ainda somos seres inferiores, precisamos dos vínculos da parentela, embora corporal, mas que tem elementos espirituais, para entender a importância da lei de sociedade, da lei de progresso. Então, é na família que a gente faz esse teste. Imaginem um dia que nós tivermos a preocupação moral, intelectual e social, não só com os nossos, tivermos com a sociedade. Mesmo? E isso sendo uma realidade, e a sociedade também preocupada com os outros. Então, teríamos, obviamente, a realidade de mundos já migrando pelos interesses superiores, né? Na lei de progresso 778, nós temos lá, o homem não pode retrogradar, porque o progresso é uma força da natureza. Olha que interessante. Na 780, fechando esse ciclo, que o Livro dos Espíritos nos oferece, diz, o progresso moral decorre sempre do progresso intelectual. Olha que interessante. Por isso é que eu bato nessa tecla, a importância do estudo, a importância da reflexão, a importância da elucubração, da compreensão de conceitos, porque é a capacidade intelectual que nos impulsiona para o certo. Porque precisamos entender o que é certo, compreender e aí praticar. Isso é uma prova de que a sociedade avançou muito pouco do ponto de vista intelectual e moral, desses 3.250 anos, de elementos marcantes, considerando o decálogo. Não matar, não roubar, não estuprar, não vilipendiar, não cobiçar, respeitar o pai, respeitar Deus. Até hoje não fazemos isso, enquanto sociedade. Mesmo. Se fizéssemos, já estaríamos migrando de um mundo de regeneração para um mundo superior. Obras Póstumas é um livro que é pouco conhecido, até lido e estudado dentro das fileiras espíritas. Para quem está adentrando, então, talvez nem tenha ouvido falar. Mas é um livro muito rico e tem algumas pérolas que nos incitam à necessidade de reflexão, porque era um trabalho já compilado por Kardec, mesmo publicado depois da sua desencarnação, teve, né, o assessoramento da espiritualidade superior. Então, nesse sentido, é um desses agregados à codificação que merece o estudo, a leitura e o embate, né, gostoso na casa espírita, no seio das nossas realidades. Lá no capítulo As Aristocracias, olha que interessante, como os espíritos são didáticos e, ao mesmo tempo, se associam a vinculações filosóficas e religiosas, porque são espíritos superiores. O espírito superior é inteligente, é impossível um espírito superior não ser inteligente. A superioridade só não se faz pelo elemento moral, está dito. O elemento moral é importante, mas também precisamos ter o elemento intelectual. Quando os dois se unem, a sabedoria espiritual se apresenta. Então está dito lá, né? E aí a aristocracia a gente precisa entender na sua etimologia com raízes no latim. A gente tem do grego aristos, significa melhor, né? E cracia vem de kratos, poder. Então o que é a aristocracia? É o poder dos melhores, a elite, né? Então o que eles dizem? Que em nenhum tempo, isso a própria sociologia mostra, que em nenhum tempo, em nenhuma sociedade, em nenhum cenário analisado do ponto de vista da constituição civilizatória, nós deixamos de ter chefes. Sempre teve chefes, né? São encontrados em todos os povos, inclusive nos mais antigos e selvagens que temos notícias. Daí a divisão da sociedade em duas classes. Os superiores, né? Os que mandam, e os que obedecem, os inferiores. Essa aristocracia que se institui primeiramente é a aristocracia da força bruta, que, pasmem, ainda existe, né? E aí a gente vai ver por que a Terra, embora seja um mundo de prova e expiação,
porque na sua maioria os espíritos são dessa classificação, ainda tem raízes no primitivismo e também raízes nos elementos regenerativos, né? Nós temos essa amálgama. É muito fácil de compreender. É só olhar para a África setentrional, onde ainda temos antropófagos. Então, você vai dizer que os antropófagos são espíritos superiores, espíritos ainda instintivamente animalizados? Não, são espíritos com progresso natural, normal, absolutamente compreensível, por elementos que, inclusive, nós passamos, se não na Terra, em outros núcleos planetários, não é mesmo? Então, nós temos essa divisão, a aristocracia da força bruta. E aí a gente vai entender essas 5 aristocracias que os espíritos nos dão para entender a dinâmica do progresso social, do progresso intelectual e das relações que se faz no núcleo, né, dos interesses mais materiais. E aí nós temos, obviamente, né, com o avanço dessa realidade, nós temos uma aristocracia que se apresenta pela herança hereditária. É a aristocracia do nascimento, é a aristocracia do título. Então, o chefe da tribo tinha um filho e o filho herdava, né, a herança da tribo. Ainda hoje nós temos, né? Basta ver a realidade dos países monárquicos, né? Com o avançar da sociedade, nós temos, então, uma aristocracia que se faz com um outro elemento, né? Porque se pulveriza, cresce, as dinâmicas civilizatórias se tornam mais complexas. Agora, nós temos ainda muito presente, no seio da nossa realidade, dizem os espíritos, a aristocracia do dinheiro. Não é mais a do título, embora muitas vezes os dois caminhem juntos. Mas a aristocracia do dinheiro também apresenta problemas, ela não vai ser a última. Porque, embora seja agora um elemento associado à fortuna, à matéria, você precisa de uma certa dose para manter dose de inteligência, e no nosso mundo a inteligência é confundida com a esperteza, né? Porque às vezes o sujeito é inteligente, mas é inteligente só para o mal. Então ele é esperto, ele engana, ele usa subterfúgios, ele não paga imposto, ele utiliza de todos os meios para enriquecer, mas, querendo ou não, esses elementos envolvem certos traços de um processo intelectualizante. Então, a aristocracia do dinheiro, para se manter, ela precisa da inteligência. E os espíritos colocam, muitas vezes os nossos filhos sabem mais gastar do que ganhar. Então, fica nessa leitura uma aristocracia ainda muito incipiente sobre alguns prismas. Com o avançar do processo intelectual, se estabelece a 4ª aristocracia para chegarmos à última. A 4ª aristocracia é a aristocracia da inteligência. A aristocracia da inteligência, porque percebe-se que é só do dinheiro, não é suficiente. Não precisamos aliar o dinheiro à inteligência. A da inteligência também, perdão, não será a última, né? Porque, embora ela seja um pouco mais democrática, sujeito com inteligência vindo de raízes mais pobres pode avançar, né, e se tornar rico, se tornar abastado, como também o rico pode, e aí os caminhos são obviamente mais fáceis, mas pode, a sociedade permite isso, né, pelo menos na maioria das realidades dos países em que conhecemos, e ela não vai ser a última, por quê? Porque, embora a inteligência seja um traço de avanço, ela não define os elementos da moralidade, ela não garante a moralidade. Nós temos, inclusive, espíritos em regiões inferiores há milênios, gerenciando o mal, vinculados ao mal, extremamente inteligentes, né? Extremamente inteligentes. Então, a inteligência é importante, mas ela precisa ser moralizada. E aí é onde a espiritualidade nos oferece elementos mostrando que essa moralidade precisa ser alcançada. E ela vai criar, quando alcançada, uma preponderância legítima, onde eles dizem, então, que pela justiça, pela ação de amor ao próximo, pela própria caridade, nós teremos uma aristocracia intelecto-moral, uma aristocracia que deixa de ser aristocracia para ser meritocracia. Olha que interessante. Ainda hoje temos a mescla dessas 5 aristocracias, embora
a aristocracia intelecto-moral tem ainda muito pouco espaço, ou determinados núcleos, mormente os religiosos, se apresentam. Mas é a aristocracia do futuro, é a aristocracia que vai nos impor crescimento social num ritmo muito mais acelerado. Nesse capítulo, e aí que é interessante, a gente traz elementos que, do ponto de vista sociológico, são muito ricos, e a espiritualidade oferece um esforço matemático, embora não devamos nos preocupar com registros e datas e prazos. Tá? Eu digo isso há décadas, inclusive quando o movimento espírita, incauto, deu força para uma leitura do chamado data limite. 2000 eu escrevi contra, falei contra, muitos me perseguiram por isso. Data limite de 2019. O que aconteceu em 2019? Nada. Então, o movimento espírita acreditou, quem não conhece, estude, né? Que viriam os ETs, que tudo iria entrar num outro patamar em 2019. Tem 6 anos e não acontece nada, porque a espiritualidade não dá prazo. Eles nos dão leituras temporais para que a gente possa entender por quê. Porque o prazo não está associado a um espírito, e sim à coletividade. Aqui nós temos um prazo para começar e encerrar. Né? Mas se 10 de vocês começarem a atacar as cadeiras para cima, nós não vamos terminar a reunião, não vamos nem iniciar a reunião. Então depende do esforço coletivo. A espiritualidade sabe disso. Eles são muito, mas muito mais inteligentes que a gente. E nós, que não somos tão inteligentes, já entendemos isso, então por que a gente vai marcar a data? É difícil marcar data até num projeto pequeno, onde a gente toca com as variantes dentro de uma empresa, e aí a gente, né, estipula lá, não, curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas tem uma variação. Por quê? Obra. Quem sabe o que é uma reforma? Vai demorar 2 meses. 2 anos não acabou. Né? Imaginem a espiritualidade ficar fixando data. Para dizer o quê? Ele diz o seguinte, é uma página extraordinária, desconhecida, eu até arrepio. Faz uma leitura matemática fantástica. Diz o seguinte, os bons não exibem suas qualidades. Né? Por isso até que parecem ser menos, parecem ser poucos. E é verdade. Porque eles não colocam em evidência os seus valores. É preciso dizer, dizem os espíritos, que há muitos desses espíritos maus que são por uma questão de influência, de arrastamento, é a expressão que eles usam. Mas diz o seguinte, Vinci é um livro de 1890, a gente vai fazer essa linha temporal, do que diz Obras Póstumas, do que diz Evolução em 2 Mundos, do que diz Evolução em 2 Mundos, A Caminho da Luz, e também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então a gente vai fazer uma linha, do que a espiritualidade diz, porque o espírita precisa entender que a informação não está só em um lugar. A gente precisa concatenar as informações, é isso que o estudo promove. Então tem que ler uma obra, tem que ler a outra, concatenar, trazer elementos, fazer uma pincelada, construir um organograma intelectualizado para a gente chegar a essas conclusões. Então diz, 25% da sociedade são de espíritos bons, 75% são de espíritos ruins. Olha só, né? Obras póstumas. Aí diz que, como a maior parte é ruim, as nossas leis são ruins. E as nossas instituições são ruins. Tem alguma excrescência racional? Pelo contrário, é absolutamente lógica. E aí ele diz, mas, desses 100%, nós temos 50% de pessoas que, embora estejam classificados nesses 75% de mal, 3/3. Vamos lá. 100%, 25% bom, 75% ruim. Mas desses 100%, que estão nos 50%, estão nos 75%, tem 50% de espíritos que são medianos, que se vinculam ao mal, mas de vez em quando têm expressões vinculadas ao bem e à cultura. É a sociedade de hoje. Ou seja, metade da sociedade fica em cima do muro moral. Ora migra para um lado, para o mal, ora migra para o outro. E nós tenho certeza nas nossas famílias, nos nossos grupos de trabalho, pessoas assim, que até se forem instigadas ao bem, se a sociedade empurrar, elas vão. Né? Mas a sociedade não empurra, porque a maioria neutra fica ora polarizada no bem, ora polarizada no mal. Mas essa polarização do mal se apresenta ainda com mais força. Por isso é que os Espíritos dizem, no mundo de prova e expiação existe a predominância do mal. Mas tem metade aí que tem salvação, né? Segundo os Espíritos. E dizem,
E esses 25% maus, espíritos endurecidos e malignos, inferiores, não tem espírito inferior. Todo mundo vai ser salvo. Todo mundo merece 30 mil chances. Merece? Esses dias eu vi uma matéria de um sujeito com menos de 30 anos de idade com 189 passagens na polícia. Aí eu falei, não, essa informação está errada. Não é possível. Não é possível. 27, 25 anos, salvo engano. Está errado, fui atrás. Não, está errado. Rio de Janeiro acabou sendo morto pela polícia na troca de tiro, mas envolvido num monte de homicídio, latrocínio, roubo de carro para vender em ferro velho, morte de motoboy, morte de Uber, morte de taxista. Solto. Né? E aí não vamos... Mas, claro, se tem 75% de gente ruim, os nossos juízes, na maioria, são bons, os nossos políticos, na maioria, são bons, os nossos gestores são bons, a gente tem que ser muito inocente para acreditar nisso. Por isso que a sociedade não funciona. Não funciona, as coisas não funcionam. Né? Não é só a brasileira, não. As coisas não funcionam. Nós ainda temos um elemento religioso e fraterno que nos ajuda a conviver com uma certa paz social. Mas, se a gente olhar outros países, são absolutamente conflagrados. Né? Então, desses 25% de maus espíritos, alguns ainda podem, diz a espiritualidade, serem resgatados. Não diz quando, mas ainda podem. Aí vem. Embora o espiritismo seja recente, dizem os espíritos já vêm fazendo sensíveis mudanças, porque alguns milhões de adeptos se fazem já com uma preocupação nobre aliado a outros elementos de outras religiões. Né? E no dia que a sociedade aceitar, ainda que de maneira superficial, os ensinos dos espíritos, nós entraremos, obviamente, numa outra fase do processo de evolução. Porque, de fato, a gente não acredita na vida futura e a gente não acredita na reencarnação, que, para mim, são os dois pontos mais fulcrais de todo o espectro da ampliação da consciência. Se a gente acredita na vida futura, Jesus falou isso o tempo todo. Reino de meu Pai, vida futura. Aqui não é o verdadeiro reino, aqui nós não temos a felicidade. Felicidade, até hoje, a gente não aprendeu. E a reencarnação, que é estruturada, né, dentro dos elementos bíblicos do Novo Testamento, tem também traços do Velho, mas que só a literatura espírita trabalha de maneira racional, profunda, lógica, suprema. Esses princípios, então, eles vão nortear uma nova fase da evolução planetária, porque a moralidade e a inteligência irão preponderar com base nesses elementos racionais. Então, o espiritismo é a razão e nos impõe a um processo de discussão pela luz, que é o que aqui fazemos. Essa fé que a gente procura adquirir é uma fé inabalável, racional, lógica, porque ela pode encarar a razão em qualquer época e encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Porque o espiritismo é reflexo da verdade. Não é toda a verdade, porque não temos nem capacidade intelectual para aceitá-la e entendê-la, mas é um reflexo da verdade. E a verdade, ela não deixa de ser preponderante em nenhum momento. Tem uma frase muito bonita de Galileu Galilei, perseguido pela igreja, obrigado a abjurar, depois preso, cego. Ele fala a verdade, e enfrentando, né, os líderes eclesiásticos do processo inquisitório, ele falava a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Essa frase é belíssima. Né? O que ele está dizendo? Pode fazer o que quiser. A Terra é linear. Uma hora. Né? Paganismo. Diversos deuses. Hoje ninguém fala de paganismo. Né? Então a verdade vai se estabelecendo. Porque a verdade é a verdade. Ela é filha do tempo. Não e não depende do que eu acho, do que o Arnaldo acha, do que qualquer um acha. Depende do que Deus estabeleceu e acabou. Ponto final. Precisamos estar subordinados a essa realidade. Quanto mais a gente entende, mais a gente avança, mais a gente progride intelectual e moralmente. E aí nós temos evolução em dois mundos, saímos de 1890 para 1958. Capítulo 7. Diz lá, André Luiz, com o prefácio de Emmanuel. Então, Emmanuel, que é um espírito mais evoluído, autoriza André Luiz a dizer isso. Porque eu não assino um prefácio de um livro que eu não concordo. Não é mesmo? Uma questão lógica. E a gente sabe, pela mediunidade do Chico, que André Luiz foi treinado
e acompanhado, supervisionado por Emmanuel. E ele diz lá, então, que 1/3 dos espíritos vinculados ao planeta, opa, já teve uma melhora. Nós temos aí 70 anos, né? Já teve uma melhora, era 25%, a gente foi para 33%. 1/3 dos espíritos tem uma motivação nobre. 2/3 ainda extremamente materializados, se preocupam com o umbigo. E eu coloco os religiosos de boa vontade, nós, nesse universo. Porque quando faz essa leitura de espírito, não está dizendo espírito superior, Paulo, Pedro, Kardec, Leon Denis, não. Espíritos limitados, inferiores, ainda com vontade de chutar o cachorro, né? Com limitações, ainda raivoso no trânsito, ainda responde, né? A patroa de vez em quando, aquela coisa. Espíritos que têm esses elementos idiosincrásicos da bipolaridade comum a seres que avançam. Mas nós aqui, tenho certeza absoluta, salvo alguma exceção, já estamos preocupados com o avanço intelectual, com o avanço moral, com a cultura, com a arte, já ouvimos boa música, já estamos preocupados, ficamos felizes quando o vizinho compra um carro, pinta a casa, né? Colaboramos no ambiente profissional. Você imagine se a sociedade fosse o reflexo do que nós temos aqui. Não é para elogiar, é para marcar uma posição. O que nós temos aqui em outros ambientes religiosos. Nós precisaríamos de seguro, de arma, de guerra, de droga. Quem é que compra crack aqui? Quem é que fomenta a guerra aqui? Então, seria uma sociedade já em patamar regenerativo, caminhando para a evolução. Então, existem espíritos regenerados. A gente fala dessa realidade, de espíritos nobres, com boa vontade, com limitações, mas com boa vontade. Então, nós avançamos, claro, 70 anos. 70 anos esse processo, né, de melhoria, até porque os espíritos dizem que muitos outros colaboradores, milhões, estão reencarnando com mais ênfase da década de 70 para cá, para colaborar no avanço moral e intelectual do planeta. Aí, roteiro, 1952, mais ou menos na mesma faixa, da Lavra de Emmanuel, capítulo 9, O Grande Educandário, eu recomendo a leitura. O que ele diz lá? Que a Terra é uma universidade sublime, abençoada, funcionando com mais de 2 bilhões de seres encarnados e 20 bilhões, ele diz mais de 20 bilhões de almas conscientes, sem contar desencarnadas, 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões, né, de inteligências subhumanas, os animais, nesses processos. Aí, Emmanuel, então, em 1952, 1950 nós tínhamos, pelos anais da história, 2 bilhões e meio de pessoas encarnadas. 52, 2 bilhões e 600. Então, nós tínhamos 2 bilhões e 600, Emmanuel fala, mais de 20 bilhões estão desencarnados. Mais de 20 é mais de 20. Pode ser 21, 22, 23. Vamos considerar o patamar mais baixo, próximo a 21. Quando a gente pega os 2 bilhões e meio, 21, nós temos aí 23, 600, 23, 700. Arredondar o cálculo, 24. Por que a gente arredonda? Porque espíritos novos estão chegando, então é natural esse processo de progressão. Hoje, encarnado no planeta, nós temos 8,2. Se tem um conjunto aproximado, dentro dessa matemática que a literatura nos oferece, de 24 bilhões de espíritos vinculados à realidade planetária sob a batuta do Cristo, nós temos 8 aqui, 16 do lado de lá. Por isso é que a reencarnação é uma bênção. E por isso é que nós temos nuvens de testemunhos. Por isso é que tem mais espíritos lá do que aqui, sempre assim. Mas aí a gente consegue entender a matemática da espiritualidade. Né? Por quê? E aí a gente caminha. Porque o processo de seleção espiritual está chegando. E a literatura espírita mostra isso. Questão 798. O espiritismo se tornará, Livro dos Espíritos, uma crença comum? Ou vai ser mais um elemento teológico, uma doutrina qualquer, como tantas outras? Só de leituras teológicas associadas ao protestantismo tem mais de 3 mil. Então, o espiritismo poderia ser mais um. E a espiritualidade, então, né, responde, perguntada pela argúcia, pela inquirição poderosa desse espírito extraordinário, genial, que foi Kardec. Sim, o espiritismo vai se tornar uma crença geral, vai marcar uma nova era de evolução para a humanidade. Entretanto, vai ter muitas dificuldades, vai sofrer grandes lutas.
Porque as ideias, elas precisam do tempo. Elas não se apresentam de maneira súbita, elas se apresentam de maneira paulatina. Né? A gente citou o paganismo. Há 15 séculos era uma realidade. Né? Eram muitos deuses. O paganismo acabou mais ou menos há 10, 12 séculos. Ainda tem alguns elementos, né? Como tem terraplanistas, tem também neopaganistas, né? Pessoas que ainda se vinculam à leitura anterior à Idade Média, né? Porque são espíritos arraigados aos elementos religiosos sem muita racionalidade. Mas essa é outra história, né? Não é o ponto fulcral e não é a maior parte da sociedade que já se desvinculou desses laços religiosos. Porque prestem atenção, todos os que defendem o terraplanismo são vinculados ao catolicismo. Tá? Então, é uma realidade da Idade Média que esses espíritos arraigados a essa nascem hoje, mas ainda com aqueles elementos intelectuais de 6, 7 séculos atrás. Enfim, e nós temos, então, hoje um Deus único, não se fala em vários deuses. Né? Então, a gente precisa entender que esse processo vai se dar. Aí diz assim, o Espiritismo já fez muito, já fez bastante progresso. Nós temos 168 anos. Nós somos um bebê do ponto de vista histórico. Né? Quando a gente faz a linha do tempo, o Espiritismo nasceu agora. E aí ele diz, mas haverá ainda por 2 ou 3 gerações um fermento de uma certa incredulidade no seio da sociedade que vai sendo dissipado aos poucos. Por quê? O cristianismo teve, né, um papel preponderante. E olha que interessante. Ele diz, o cristianismo abriu o caminho. O cristianismo fez a parte difícil. O cristianismo tinha que destruir a leitura de um Deus cruel, de muitos deuses. E o cristianismo fez isso ao longo dos séculos. Então, existem avanços que estão sendo registrados. O espiritismo só tem que edificar. Então, o processo de edificação e o espiritismo continuando o cristianismo, porque em essência são a mesma coisa, tem que toque edificar. Então, essa caminhada vai ser mais curta. E aí a gente precisa entender o seguinte, o que era uma geração na época de Kardec? Hoje, qualquer sociólogo vai dizer, não, entre 25, 30 anos. Ah, então Kardec errou, os espíritos erraram. 2 ou 3 gerações era 60, 90 anos. Mas a gente precisa ir para o século XVIII. Perdão, século XIX, 1857. Né? Lá, à época, existiam leituras de elementos sociológicos que apontavam entre 70 anos, que era a expressão de vida máxima de alguém com saúde e dinheiro. Embora a expectativa de vida, à época, na França, fosse de 45 anos, aproximadamente. Então, se a gente pegar as 3 gerações, 210 anos, um pouco mais, um pouco menos, você vê que a espiritualidade não marca a data. Né? Quando a gente pega gerações no contexto bíblico, Velho Testamento, Gênesis e tantos outros elementos, a geração, eles fazem uma alusão ao século. Então, uma geração é de 100 anos. 2 ou 3 gerações, 200, 300 anos. Só para a gente entender que a gente não pode fazer uma leitura religiosa sem considerar os elementos históricos da época e também os elementos da leitura teológica que basilar, que é, obviamente, o texto bíblico. Não espírita que se preze, precisa sempre se vincular à leitura do texto bíblico. Mormente, o Novo Testamento. Mas tem muita coisa interessante no Velho Testamento. Então, por que a gente percebe? Que a espiritualidade está nos dando informação, livros distintos. Né? Fala no capítulo 7, depois fala no capítulo 11. Aí, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro de 1938. Lá no capítulo que trata sobre Bezerra de Menezes. Diz que prestes a findar o primeiro reinado. O primeiro reinado finda em 7 de abril de 1831. Então, foi antes dessa data. Por volta de 1830. Ismael, o governador planetário, o governador espiritual do Brasil, Então, Ismael, o governador do Brasil, cuja bandeira não é Ordem e Progresso, é Deus, Cristo, Caridade. Embora Ordem e Progresso seja muito bom também, mas Deus, Cristo, Caridade leva o meu voto. Ele reúne um conjunto de seres iluminados, superiores, que colaboram com o processo
de desenvolvimento do Brasil, porque a responsabilidade de Ismael, é do Brasil. Jesus é do planeta, Ismael no Brasil. Diz, então, que, por ordem do Cristo, nós teríamos, neste século, 1830, a vinda do Consolador, veio em 1857. E que, nestes 100 anos, seriam efetuados os grandes movimentos preparatórios, intelectuais, principalmente, para os próximos 100 anos. Então, ele crava 200 anos. Está lá, capítulo Bezerra de Menezes. Rajadas de morticínio, 1830. Temos Primeira, Segunda Guerra e tantas outras guerras. Rajadas de morticínio, de dor, vão avassalar, né, a realidade planetária. Final de um período marcado pelo século XX. Então, a gente tem século XIX, meados, século XX. E o que ele diz? Faz necessário, então, que a espiritualidade entenda esse processo de amparo dentro dos sofrimentos dos homens, mas vai ser permitida pela bondade de Jesus uma renascença, como foi, da cultura e dos elementos musicais por volta dos anos 1500, nós vamos ter uma renascença filosófica e técnica, científica. Ciência e filosofia iriam avançar aos patamares inalcançados. Aí a gente pergunta, o que tinha em 1830? Nada, nem lâmpada. Nesse processo, então, a gente viu eletricidade, a gente viu telefone, carro, avião, trem, um pouco antes, né? Cinema, televisão, internet, GPS, laser, naves espaciais. Nesse período, o avanço filosófico e científico da humanidade foi algo que nunca foi registrado, permitido por Jesus. Como se dissesse, estamos mandando o Espiritismo, porque o Espiritismo é marco desse processo, estamos mandando elementos de tecnologia e conforto para que todos não tenham o que reclamar, para que possam realmente avançar do ponto de vista moral. Aí diz, se verificará no transcurso desses anos, fazendo que o século XX seja reconhecido como elo de ligação entre a civilização que vai desaparecer e a civilização do futuro. Ok? O século XX acabou em 2001. 2001 é século XXI. Então, o século XX vai ser reconhecido como elo de ligação. Então, meus irmãos de fé, vai acontecer alguma coisa nesse século XXI. Se a gente pega a leitura desses postulados, 200 anos, um pouco mais, da instituição do Espiritismo, 1857, alguma coisa associada ao período de meados desse século deve acontecer do ponto de vista espiritual. Né? Aí ele fala, porque vai assentar dentro dessa leitura na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e profetas não se verificará pela destruição do globo. Mas Jesus vai perder bilhões de anos para a Terra desaparecer? Não vai. E também a morte não resolve, né? Porque se a morte resolvesse, já estava tudo resolvido. Nasce e morre milhões de pessoas, né? Num período muito curto. E essa é uma outra leitura, né, que a gente vai fazer. Mas vai ter uma mudança em relação às expressões morais, sociais e políticas. Então, 1857, marco formal de um mundo de regeneração, o Espiritismo vem, com toda essa renascença do desenvolvimento intelectual científico, né? 2 gerações, considerada por um elemento 200 ou 210 anos. Brasil, coração do mundo, fala em 200 anos de preparação, embora a gente não tenha datas rígidas. A Caminho da Luz, 38, diz que essas lutas renovadoras começaram nesse processo de transformação, onde alguns espíritos já não estão reencarnando, dentro dessa leitura sistemática de nasce, morre, nasce, desde as guerras russo-japonesas do início do século, falando na Primeira Guerra, né? Também russo-japonesa e europeia, 1914 a 1918. Mas não resolve não mais reencarnar,
porque eles ainda estão na psicosfera do planeta. Então, na verdade, é um problema, porque na matéria, a ação do bem ela é reduzida, e a ação do mal também. Se somos bondosos, no mundo espiritual, ampliamos essa leitura, porque a matéria atrapalha, oblitera. Do ponto de vista do mal também. Você pensa que aqui são malignos, e nós temos muito espírito maligno recentemente. Um sujeito usuário de droga, né, eu gosto de citar porque é uma leitura tão difícil de compreender, mas marca realmente a realidade da nossa sociedade. Cortou a garganta do filho com um caco de telha com 11 meses. Então, a criatura dessa, ela precisa passar por elementos de sofrimentos mais duros do que a nossa sociedade oferece. Não adianta só ser preso. Pouco. Né? A gente precisa entender que vai existir um processo de higienização. Então, diz exatamente isso. É uma época de lutas amargas, desde os primeiros anos do século XX, a guerra foi uma rotina para quase todas as nações, e a gente precisa entender, diz Emmanuel, que terminarão somente com o processo de seleção dos espíritos maus da vida terrestre. Emmanuel. Eu não tenho autoridade para discordar de Emmanuel. E ponto. Ele está falando um degredo. Então, se aqui nós temos 50 pessoas, se 10, 5 ou 3 começarem a fazer barulho, mexer com a cadeira, jogar giz, papel, falar alto, atender celular, ninguém consegue participar. No ambiente escolar, é a mesma coisa, né? Professor, tem as pessoas que estão na frente, estão mais interessadas, o pessoal do fundão, aí um começa a fazer piadinha, contar historinha, daqui a pouco metade da turma está rindo, brincando, não presta atenção no professor. É aquela metade que está flutuando entre o bem e o mal. Os que estão na frente estão interessados, e aí esse professor, que é o mestre de Jesus, fala, olha, vai para a diretoria, vocês 3 estão fazendo bagunça. Opa! Aí os outros 20, do conjunto de 30 que estão ali, né, migrando entre entender ou não entender e participar da bagunça ou não, vão ficar mais atentos e vão ser impulsionados por aqueles bons alunos. E aí toda a turma progride no processo de apreensão daquilo que o professor ensina. É exatamente isso que vai acontecer. Mas enquanto eles estiverem encarnados ou desencarnados, a psicosfera da Terra é acinzentada. Então, nós só teremos instituições boas quando a maioria das pessoas forem boas. Se nós pudéssemos ver o Congresso do ponto de vista espiritual, eu tenho certeza que é uma bola escura e enegrecida, como a maioria das instituições que existem no mundo. Né? A ONU é boa, gente, não pode. Se 75% dos espíritos estão vinculados a essa leitura, a gente não pode entender que as instituições são boas. Não são. Elas são medianas. Às vezes acertam, às vezes erram mais do que acertam, sempre vinculados a elementos políticos, elementos de poder, elementos de sanha materializante. E aí encerra, para respeitar o deadline aí, né? Também no livro Obras Próximas, Credo Espírita, o mal da humanidade vem do homem. Claro. Enquanto os homens se alimentarem dos vícios, nós não viveremos a realidade da felicidade. As boas leis contribuem para a melhoria da sociedade, mas não são suficientes. A lei civil modifica a superfície, o verniz, mas só a lei moral, olha que beleza, penetra no íntimo das nossas consciências. A gente, né, não precisa ter nenhuma lei dizendo que a gente não precisa roubar, porque nós já não somos capazes de roubar. É a lei moral. Então, quando tivermos homens bons, fecha os espíritos. Teremos boas instituições. Né? Então, a gente pode ver que essa é uma realidade planetária. E diz o seguinte, nós devemos nos prender à vida futura, entendendo que se nos vincularmos aos elementos espirituais, rapidamente podemos, inclusive, ir para outros planetas, se assim quisermos. Então, a crença da vida futura é o elemento de progresso associado à compreensão do processo reencarnatório. A vida futura, pela leitura espírita, não é mais uma teoria, não é mais uma hipótese, é resultado das observações. Né? Então, a doutrina espírita é, sem dúvida nenhuma, a melhor tese, o melhor elemento filosófico que nós temos, compreendendo a necessidade de aperfeiçoamento íntimo e moral. Todo mundo sabe o que é isso, porque a leitura evangélica está muito clara, há 3.250 anos. Né? Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, é o objetivo que tem uma utilidade absolutamente prática, porque ela nos torna não só homens para o futuro, mas para o presente, nos melhora agora, né? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, a doutrina espírita é, para mim, para todos nós que estão aqui, eu não tenho dúvida, o maior elemento moralizador da história da humanidade. Né? E, pela sua essência, dentro aqui do que nós conversamos,
e dentro de outro espectro de conhecimentos que ela nos traz, o Espiritismo toca todos os ramos do conhecimento. Todos. Os físicos, os metafísicos, os morais e os sociais. Com apenas 168 anos. Obrigado pela paciência. Obrigado. No fechamento dessa primeira parte, nós pediremos igualmente ao Fabiano que faça a prece de encerramento. Que possamos, em conjunto, em uníssono, irmanados nos ideais superiores que nos trazem aqui, elevar os nossos pensamentos a Jesus, esse príncipe da bondade, essa majestade do amor, que nos permite hoje reunirmos em torno dessa verdade universal, compilada de maneira tão rica e bela dentro dessa doutrina de amor e luz. Gratos, Jesus, somos todos pelo conhecimento espírita. Gratos somos pela oportunidade da vida, de crescimento, de aprendizado, de progresso individual e coletivo. Perdoe-nos, Mestre, pelas nossas deficiências, pelas nossas limitações. E continuamos a te solicitar, bem como os teus benfeitores, o suporte amoroso para que possamos vencer as nossas batalhas íntimas. Assim seja. Agradecemos mais uma vez a boa vontade do Fabiano e deixamos claro que todas essas palestras ficam registradas para aqueles que depois quiserem acessar. São muitos elementos, é um conteúdo muito rico que eu mesmo vou depois compilar, ouvir novamente mais à frente. E assim terminamos a primeira parte das atividades da noite de hoje, convidando agora os médios da casa para aplicarem passe naqueles que assim o desejarem, e ao mesmo tempo pedindo para interromper a transmissão direta pela internet. Obrigado a todos que nos acompanharam. Com licença.